E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora um assunto que tem a ver com a ressurreição de Jesus. Um assunto que vale a pena ser falado, né? Tem muitas dúvidas com respeito a isso. Eu não vou ficar aqui só falando sobre o tipo de corpo que Jesus ressuscitou, mas vou falar também sobre o tipo do corpo que nós teremos na ressurreição ou na glorificação e o tipo de corpo que as nações terão lá no reino eterno, ok? Bom, então, para a gente falar sobre ressurreição, a gente precisa entender que a alma, ela não morre, tá? A alma, ela não morre. Nós cremos na imortalidade da alma. A alma não morre. Claro que a Bíblia diz, né, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma ali é no sentido daquela pessoa, a pessoa que pecar, né, o ser humano que pecar, porque nós também somos chamados de alma, né? Então a pessoa que pecar vai morrer. E aí o corpo é sepultado e a alma dorme. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando a diferença entre ser sepultado e está dormindo. O corpo não dorme, o corpo já era, não respira. Agora, a alma, sim, a alma, ela entra num estado de latência, por quê? Porque ela fica enfraquecida, tá? Ela enfraquece porque ela perde parte do seu objetivo, que é estar no corpo, né? Que é estar aqui. Então, ela fica enfraquecida, certo? Muito bem, aí por isso a expressão dormir, tá? Jesus, quando ressuscita, a alma dele estava no Hades, está lá em Atos capítulo 2. Não deixará minha alma no Hades, mundo dos mortos. Lembrando, Hades não é sepultura, Sheol não é sepultura. Se você for buscar, não for desonesto intelectual e colocar lá no seu grego lá, o que é sepultura? Você vai ver a palavra sepultura ali. Vai ver lá kevurá, sepultura, sepultamento, né? Então você vai ver que a palavra ela é diferente. Agora, mundo dos mortos, Hades, né? Isso daí já é para onde a alma da pessoa vai. Então, o corpo fica na sepultura e a alma vai para o Hades, certo? Muito bem, a alma de Jesus vai para o Hades e aí o corpo fica ali na terra, né? E aí Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, a alma volta para o corpo. E aí, olha o que está escrito. Lucas capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então, se algum testemunho de Jeová disser assim, aqui dali foi uma transfiguração. Não, se ele se transfigura, ou se ele manipula o seu corpo, aí não é ele mesmo. Por exemplo, Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele é um anjo de luz? Não é, então não é ele mesmo. Jesus se materializou. Então, se ele se materializou e o corpo dele não é matéria, então não é ele mesmo. Tá? É uma materialização. Por exemplo, o anjo tem carne e osso? Não tem. Mas ali houve uma teofania lá com Abraão. Mas aquele é o corpo real dos anjos? Não são. Ali não é o corpo real dele. Agora, ali ele fala, esse sou eu mesmo, é isso aqui que você está vendo. Os anjos não, os anjos são espíritos ministradores, mas tem o poder de se materializar. Aqui não é uma materialização, uma transfiguração, aqui é ele mesmo. Olha só, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito, ou seja, ele não é espírito, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Se fosse uma aparição, como diz o testemunho de Jeová, uma manipulação, ele diz assim, ó, esse não sou eu, mas para provar que sou eu, me apalpe, porque um espírito, não sei porque ele vai falar isso, já que não é isso que ele quer dizer, né? Isso é um mau testemunho de Jeová. Isso que ele está dizendo não é isso que ele está dizendo, isso que ele está dizendo é uma outra coisa. Né?
É isso aí. Então, quando ele fala eu mesmo, não é o mesmo. Quando ele fala um espírito não tem carne nem osso, para que vai falar isso se... Né? Qual a necessidade? E, como vê, diz que eu tenho aonde? Isso eu não tenho. Na verdade, eu não sou assim. Né? Não é para provar que ele ressuscitou. Não precisava fazer isso para provar que ele ressuscitou. Para que eu fazer isso? Bastava falar, demonstrar, e não se materializar e dizer essas palavras. O espírito não tem carne nem osso. Mas ele não é espírito e não tem carne nem osso. Por que ele falou isso então? Ele disse, eu mesmo sou assim. E ele falou, eu tenho carne e ossos. Tá? Então Jesus, ele ressuscitou com carne e com ossos. Lá em Efésios, no capítulo 5, vai estar lá escrito que carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? Deixará o pai a sua mãe, a sua mulher, a sua mãe, deixará o homem, né? O seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Me refiro a Cristo e a igreja. Você veja que o casamento de Cristo e a igreja, ele é em uma só carne. Então, significa que a gente terá carne. Perfeito? Agora, que tipo de carne é essa? Eu sei que é carne de primeira. Carne de primeira eu sei que é. Tá? Mas olha aqui o que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo, deixa eu ver aqui, quero pegar aqui a parte bem... olha aqui, ó. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir aqui do versículo 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais, e a outra a dos peixes e outras das aves. Existem carnes diferentes. Tá? E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Então tem corpos terrestres que têm glória. Tá? Existe uma glória nos corpos terrestres também. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também há ressurreição dentre os mortos. Então, na ressurreição dos mortos haverá uma diferença de glória, tanto entre estrelas quanto os da terra. Tá? Estrela, os descendentes de Abraão, espirituais, e da terra, os descendentes de Abraão, e não somente os descendentes de Abraão, mas toda a humanidade, que são como as areias do mar. Tem diferença de glória, tá? Tanto para um quanto para outro, na ressurreição. Tá? Agora ele vai falar dos filhos de Deus, olha aqui, ó. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se um corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, o corpo natural com glória, hein? Semeia-se corpo natural, ressuscitará como corpo espiritual, é uma estrela em glória. Tá? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Então, todos nós aqui somos almas viventes. O que é uma alma vivente? É uma alma que recebe o Espírito, ela é um receptáculo, ela recebe o sopro divino. Ele recebe vida, mas não tem poder de gerar vida. Quando fala gerar vida, não é fazer alguém nascer. Gerar vida é você dar a vida do seu espírito para outra pessoa. Não tem como. Tá? Para que essa pessoa viva por ela. Viva por ele, no caso. Nós vivemos por ele. Jesus falou, eu não vivo de mim mesmo. Né? Ele não vive de si mesmo, porque ele vivia pelo Pai. Ele era uma alma vivente. Tá? Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O que é um espírito vivificante? É a capacidade de você gerar vida. Lembra lá de João no capítulo 7, quando Jesus ele fala, ele diz, Jesus e João, né? João vai explicar o que Jesus disse. Jesus falou assim, que aquele que cresce nele fluiriam rios de água viva do seu ventre. Aí João vai dizer no versículo 39, e disse isto ele acerca do Espírito que eles haveriam de receber
porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, Jesus só poderia dar do seu Espírito a partir do momento em que ele fosse glorificado. Antes da glorificação de Jesus, ele não poderia enviar do seu Espírito. Por quê? Porque ele era alma vivente. O que saía dele era virtude, poder como sai hoje de nós. Mas ele não tinha a autonomia no corpo de enviar do seu Espírito. O Espírito de Cristo. Né? Bom, aí o texto vai dizer o seguinte, ó. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Qual os celestiais, tais também os celestiais. E assim trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, a imagem do terreno é isso aqui, né? É uma alma vivente, um corpo natural. A imagem do espiritual é um corpo de carne e osso, mas que tem a capacidade de fluir do Espírito. Ah, você hoje não flui do Espírito? Você flui do Espírito, mas você não gera vida em outras pessoas por meio do seu Espírito. Entendeu? Ó, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele está dizendo é o seguinte: enquanto eu estiver nesse corpo, eu não posso ser rei sacerdote, eu não posso ser espírito vivificante. Então, eu preciso fazer com que essa carne e sangue que hoje está aqui, ela venha a ser incorruptibilizada. Uma vez que essa carne e sangue são incorruptibilizadas, agora eu posso herdar. Ele vai dizer, mas carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Mas eu vou dizer para vocês o mistério. Qual é o mistério que ele vai dizer? Ó, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que isto que é corruptível, ó, a corrupção não herda a incorrupção. Mas isso que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. O que é um revestimento? Não é uma troca de corpo. É eu revestir. Por exemplo, eu estou aqui com essa camisa, aí eu pego um sobretudo, um casaco e coloco por cima. Eu não tirei a camisa, eu peguei algo e coloquei por cima. Eu revesti. Tem um revestimento. Eu estou vestido e eu coloquei um revestimento por cima. Tá? E o que é mortal, ou seja, aquilo que é natural, será revestida de imortalidade. Há um revestimento. Perfeito? Então não há uma troca, não há um sumiço do corpo. O que existe é o revestimento do corpo por meio do Espírito, né, incorruptível. Isso aí é o destino de todo filho de Deus. Agora, e as nações? As nações, elas terão um corpo natural, diferença de glória de um para o outro. Eles não herdam o reino, porque eles não serão rei e sacerdote, e estarão participando do reino, mas não herdam o reino como rei e sacerdote. Por isso não há necessidade deles terem, né, um corpo como espírito vivificante. Logo, esse espírito vivificante que flui de mim vai ser para guiar as nações. Lembra que as nações, lá em Apocalipse, no capítulo 22, eles precisam de comer, de ser sustentado, né, pelas folhas. As folhas da árvore é que curam as nações. Então, de uma certa maneira, a gente entende que essa árvore também simboliza o corpo de Cristo. Nós, como corpo de Cristo, vamos gerar vida para essas nações, a ponto delas não mais envelhecerem. Elas não mais envelhecerão. Porque o propósito, uma vez que elas vão viver eternamente, não vai haver mais morte, né? Mas a pessoa, mesmo sem pecado, envelhece. Jesus envelheceu, né? Ele cresceu em estatura, graça e conhecimento. Agora, se as folhas impedem que elas envelhecem, significa que elas sempre estarão no estado em que elas foram deixadas assim que começou, né? Assim que desceu a Nova Jerusalém. Né? Assim que desceu a Nova Jerusalém e elas ficaram naquele corpo lá, naquele estado, acredito que seja numa faixa de 30 anos, no auge ali, né? De uma idade normal, de vitalidade, eles ficarão naquele estado ali, daquele jeito, para sempre. E as folhas do corpo de Cristo, vamos falar dessa forma,
né? O que é a folha? A folha, ela tem o poder de transformar o carbono em oxigênio. Ela faz o que a gente conhece, que é o processo de fotossíntese, que essa fotossíntese traz a capacidade para o homem respirar. Então nós seremos como folhas da árvore, ou o que fluir de nós será como folhas, né, desta árvore que é a igreja, que dará o poder para que elas possam estarem vivendo eternamente naquele mesmo estado por meio desse processo, né, de rejuvenescimento. Certo? Então as nações não terão corpo glorificado, porque senão não há necessidade de... Por que eu teria o espírito vivificante se eu não vou levar a vida para ninguém? Né? Preciso levar a vida para a alma vivente. Então, a alma vivente, que são as nações, elas estarão vivendo com o seu corpo como se fosse o de Adão, a glória do terreno, cada um com glórias diferentes, um com galardões, outros com galardões, né? Aí já é um outro papo, mas as nações terão corpos diferentes. Mas são corpos naturais. Tem a sua glória, mas são corpos naturais. E nós teremos corpos espirituais, como as estrelas dos céus. Serão corpos diferentes, glórias diferentes, mas todos serão incorruptíveis. Certo, gente? Deixa aí sua dúvida, caso você tenha, ou ficou alguma coisa aí, quer acrescentar algo, você pode escrever também. Amém? Fica aí com essa palavra, em nome de Jesus.